Os estudantes do Instituto Federal do Acre, campus Cruzeiro do Sul, têm enfrentado dificuldades com o transporte público disponibilizado para o deslocamento até a instituição. Com aproximadamente 800 alunos, os estudantes alegam que o campus conta atualmente com apenas um ônibus e uma van para atender a todos, o que tem gerado insatisfação e preocupação. Segundo Giovanni Vieira, estudante de 17 anos do curso de agropecuária, a situação se agravou desde o retorno da recente greve. Ele afirma que o número de veículos foi reduzido, deixando os estudantes com um serviço insuficiente para atender a demanda. O transporte do IFAC está sendo muito complicado. Desde a greve que a gente tivemos aí um tempo atrás, depois que voltou, nosso transporte ficou escasso, né? A gente tinha vários ônibus para vir, van, e acabou que não sabendo para onde foi, a gente ficou apenas com um ônibus, uma van, e quando vem ainda são os piores, vem numa qualidade péssima. O calor é enorme no horário de meio-dia que a gente é liberado, e quando a gente é liberado, a gente ou tem que correr para poder pegar algum lugar, algum assento, porque não tem ônibus para todo mundo, e quando tem ônibus para todo mundo, vai a maioria em pé, é uma falta de segurança enorme. Além da falta de veículos, os alunos também relatam problemas de segurança devido à superlotação dos ônibus. Ana Kellen, estudante do terceiro ano, destacou que a situação tem gerado riscos para todos os dependentes do transporte escolar. As condições que a gente tem são condições desumanas para os estudantes, porque os estudantes são submetidos a situações, às vezes, por exemplo, de ficar com a mão entre a porta porque o ônibus emperra, de, às vezes, o ônibus parar e os estudantes caírem todos por cima dos outros. Tem aluno ano passado que ficou preso na porta porque o ônibus não conseguiu abrir para ele sair. Então, as condições às quais nós somos submetidos são as condições desumanas para estudantes de ensino médio, e muitos aqui são menores de idade. Os pais, ao mandarem seus filhos para a escola, esperam que eles venham receber o melhor, mas o que nós encontramos na ponta da parada é diferente disso. O que nós estamos cobrando hoje é a reivindicação dos nossos direitos, aquilo que é garantido na Constituição, no Estatuto da Cidade, feito em 2001, que é o transporte público de qualidade e principalmente para estudantes. Como que nós somos o futuro dessa nação se nós não conseguimos chegar à escola para estudar? Nós saímos daqui às vezes 6 horas da tarde e nós encontramos dificuldade para chegar em casa. Eu chego morta de cansada, eu não consigo estudar mais porque o transporte me é cansativo. Não tem como vir a pé porque é muito distante da cidade, então nós exigimos que o poder público tome sim uma providência e resolva essa situação, porque já chega de esperar, já chega de pedir conciliação ou conversa. Não há mais diálogo, nós precisamos de ação nesse momento. Lara Araújo, outra estudante, ressaltou que a superlotação é um problema que precisa ser resolvido. Para continuar nessas condições, não tem nem como, porque eu como aluna, assim como todo mundo aqui, merece sim um transporte de respeito. Aqui todo mundo vem aqui com o intuito de estudar, porque eu, por exemplo, ontem foi uma das alunas que teve que ir até a ponta ali para poder conseguir uma van. Muita gente correu, fui uma das que corri aqui para poder pegar um ônibus. Ou a gente corre e fica sem canto. Algumas imagens que mostram que o Ivo está empurrando a porta. Empurrando a porta para poder fechar a porta para que o ônibus se dirija ao seu local. Será que merecemos isso? Será que não somos dignos de um transporte de qualidade? Será que só porque recebemos auxílios nós somos esquecidos? Será que nós merecemos passar por esse tipo de situação? Nós somos alunos. Nós somos alunos e nós temos sim nosso direito de procurar. Se nós pedimos ano passado não resolveram, agora nós vamos com toda a força. Porque eu sei que o IFAC, não só eu, como todos os alunos aqui, também tem a total vontade e o total direito de fazer isso. Eu espero que depois disso seja resolvido, porque nós não merecemos passar por esse tipo de situação. É literalmente uma situação de calamidade. Nós estamos literalmente passando o cúmulo do cúmulo. Barílio Gonçalves, diretor-geral do campus de Cruzeiro do Sul, também se pronunciou sobre o caso, destacando a necessidade de uma intervenção imediata. Passamos por 3 prefeitos, por 3 legislaturas distintas, e o que de fato nós precisamos é que alguém atue para resolver o problema. Então as reclamações elas existem, não é de hoje, e não são poucas. O transporte público do Cruzeiro do Sul precisa ser regulamentado, e não é porque o IFAC precisa, é porque o município de Cruzeiro do Sul precisa. Chega! Eu fui chamado para diversas audiências públicas na Câmara de Vereadores. Tá, e qual é o resultado disso? Qual a consequência disso? A consequência é que a mesma coisa foi feita constantemente. Chamar para mais diálogos e mais diálogos. E a ação. O que nós precisamos definitivamente é ação. O que vocês estão vendo aqui não são somente estudantes que se queixam, são cidadãos que podem ter, em algum momento, restrição a coisa básica chamada educação. Ninguém está aqui porque
acha fofo e lindo brigar. Estão aqui porque é um direito deles de ir e vir. E o poder público, independentemente de quem seja, tem que resolver o nosso problema. E é o nosso mesmo. O nosso que eu falo, não somente o IFAC, mas é o nosso município por completo. Tá? Então, assim, para nós, isso é um ponto de honra. Essa é uma luta que já foi longe demais. Tem que ser resolvido. Nós precisamos que seja resolvido. Por outro lado, Jonas Torres, secretário municipal de Mobilidade e Trânsito de Cruzeiro do Sul, afirmou que são disponibilizados 2 ônibus com capacidade para 45 passageiros sentados, ressaltando que o poder público tem um papel de fiscalização. Quanto o CETRANS, quanto o poder público do município, a gente tem como órgão fiscalizador dessa questão do transporte público, né, no nosso município, seja ele do transporte por concessão, seja ele do transporte alternativo, que é o caso que faz a linha do IFAC. Hoje nós temos no IFAC uma linha de 2 ônibus na parte da manhã, às 6h40. Sai ônibus com capacidade para 45 pessoas sentado, né, e mais aí 30% desse público em pé, né, pela parte da manhã, saindo do centro IFAC. E às 12h10, IFAC Centro, esses mesmos 2 ônibus retornando. Às 12h50 tem mais um ônibus saindo Centro IFAC. E às 18h05, 2 ônibus IFAC Centro, né? E às 18h25, mais uma van. E às 22h40, mais uma van retornando. Esse é o entendimento que a gente tem com a cooperativa das vans, que a gente entende que é o suficiente para transportar esses alunos do IFAC. Representantes da cooperativa responsável pelo transporte informaram que a linha do IFAC contava originalmente com 3 ônibus, mas devido à baixa adesão aos estudantes e aos prejuízos financeiros, optaram por substituir parte da frota por micro-ônibus. Eles afirmaram que a reunião será realizada para discutir e avaliar a situação.